Bem, amigos que acompanham o nosso canal Ponto Política, neste momento estamos com ele, Tadeu Pinheiro, presidente do PT em Limoeiro do Norte. Você que está na nossa audiência, na nossa companhia, muito obrigado pela sua companhia nesse momento. Nós iremos conversar com ele sobre a temática da eleição de 2024, os últimos fatos que aconteceram internamente e também fatos que vieram corroborar com as projeções políticas para esse ano no cenário de Limoeiro. Mais para cá um pouquinho, Tadeu, só mais para cá, isso, para ficar melhor, né, mais, show. Então, meus amigos, ele, Tadeu Pinheiro, presidente do PT, eu acredito que por muitos anos já, Tadeu, à frente do diretório, foi reconduzido. A última conversa que nós tivemos com o senhor falava de uma candidatura própria em Limoeiro, que defendia a federação, os amigos, inclusive tinha nomes dentro desse círculo de aliança da própria federação que estavam sendo trabalhados. O que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? Nos conte um pouco. Boa tarde, Wellington Freitas, amigo. Primeiro, nosso boa tarde a todos os acompanhantes do Diário Vale Ceará. Inicialmente, Wellington, já agradecer o espaço do seu site, o seu trabalho, parabenizar, um trabalho forte na região, muito importante nesse contexto da nossa região. Em relação à política, né, principalmente, especialmente limoeirense, tudo isso aí que a gente está vendo, né, nós saímos agora do período de fechamento da janela eleitoral, né, que é início de março a início de abril. Houve aí, na verdade, uma definição objetiva para onde os partidos e as lideranças, né, na sua mobilização se constituem, principalmente as lideranças, transferências de vereadores de um partido para outro, ou filiação de novas lideranças em determinados partidos, enfim, isso aí já foi, nesse período agora pré-eleitoral, uma página virada, nós já temos uma definição. Do ponto de vista da Federação Brasil da Esperança, né, que é a federação encabeçada pelo PT, PCdoB e PV, nós tivemos alguma perda, né, do ponto de vista especialmente de filiados do PT, né, e também... Para concorrer. Exato, para concorrer... Ao legislativo, não é isso? Ao legislativo, do ponto de vista da formação da chapa proporcional. E tivemos alguns ganhos, né? A vinda de 2 vereadores para o PT e novas lideranças, e fechamos a janela hoje com possibilidades de chegarmos ao número máximo de candidaturas, que é 16 vagas. A federação também ela fica incluída nessa questão das 16, ou devido a ter vários partidos, ela pode agregar mais candidatos? Como é que funciona? Não, na verdade nós só temos 16 vagas. Agora, o partido que estiver só concorrendo, ele tem 16 vagas. Que o critério da reforma, mini-reforma eleitoral para a eleição, a partir da eleição de 20, né, que tinha acabado as coligações proporcionais e criado um novo modelo de proporcionalidade, que é através da federação, mas com outros critérios na questão do mandato, do prazo de existência dessas coligações ou dessa federação, né, se estabelece o critério das vagas que o município tem na sua Câmara Municipal e mais uma. No caso de Limoeiro, nós temos 15 cadeiras, né, aptas a ser ocupadas por vereadores, e no caso da federação, você tem direito a mais uma. Então, os 3 partidos compostos na federação têm direito a apresentar 16 pré-candidatos ou candidatas, né? Fechou essa cota? Nós estamos trabalhando para fechar. Nós hoje estamos com 10 nomes muito bons, 10 nomes competitivos. Desses nomes, tem algum vereador na federação, nessa conjuntura de concorrer para esse período? Temos sim. Nós tivemos a vinda, né, da vereadora Ângela, né, que era do PSB, já sinalizava e já conversava com a gente nessa perspectiva, e também tivemos a vinda
do vereador Arimateia, Teinha do Espinho, Que era do PV. que era do PV, né? Que está na federação. Que está na federação. E tivemos a permanência do vereador Valdemir Bessa no PV. Então, hoje a federação, ela já inicia a disputa pré-eleitoral com Muito forte, com 3 vereadores. Ela realmente vem muito forte para esse pleito, já tendo 3 vereadores dentro dessa conjuntura. Exatamente, 3 vereadores, ressaltando que dentro desses 3 vereadores nós temos, na última eleição, o mais votado, Valdemir Bessa. E uma pessoa que todos conhecem, tem feito o seu trabalho aí para que chegue realmente com possibilidades de reeleição. Como no caso da vereadora Anjinha, uma vereadora de vários mandatos, uma pessoa muito forte, uma liderança muito progressista no contexto da vida política limoeirense, e o vereador Teinha, que é um vereador de destaque, um jovem que inicia sua carreira política e tem, creio eu, na minha avaliação, feito um bom trabalho. E os demais vereadores, nós temos suplentes de vereadores, como o Gilson Maciel, que veio, né, PT, nós temos o André Tomazoni, inclusive colega no ponto de vista da comunicação sua, né? Faz parte desse meio também, pré-candidato a vereador pelo PT. Temos outro nome, a Denise Andrade, que é uma jovem mulher, jovem também, mas de muita potencialidade. Temos pelo PT, temos o Robson Rafael, que é um jovem que já foi candidato e também é pré-candidato pelo PCdoB, e temos o Nevildo Bessa também, pelo PT, também pré-candidato, colocado aí à disposição da federação. Temos o Itamar Filmagens, pelo PV, um menino, uma pessoa, um jovem, um profissional muito qualificado do nosso município. Temos também o Márcio da Educação, que é ex-secretário, né? É uma pessoa ligada ao presidente da Câmara, o vereador Pachá, que permanece no PT e se coloca como pré-candidato, e eu vou olhar aqui se eu não esqueci algum, né? Você falou de nomes dentro do contexto da política do Limoeiro, Tadeu, que então é uma boa representação, a federação está com uma boa representação para esse pleito, que não será fácil na eleição do Legislativo desse ano, né, Tadeu? Não será fácil. A nossa meta, o nosso objetivo é completar 16 vagas para que a gente consiga a reeleição direta desses 3 vereadores já eleitos, que têm mandato, e consiga renovar com mais uma liderança. Então, o objetivo nosso da federação, a gente tendo a construção até a convenção de fechar esses 16 nomes, creio que a gente trabalha em cima de um coeficiente para eleger 3 diretos e buscar disputar a 4ª vaga de vereador eleito pela federação. O PT, com relação ao executivo, o que foi que mudou com esse anúncio de Juliana nas redes sociais? Acho que foi ontem, ou antes de ontem, ela nas redes sociais, junto com o senador Camilo, ministro da Educação, abraçados com Mazé de Bernon, do PSD, e Domingos Bezerra, pelo PSB. O que é que mudou no PT com relação a este anúncio de Juliana, a deputada do PT em Limoeiro e no Vale? Bom, na verdade, como eu já tinha exposto aqui e apresentado numa entrevista anterior com você, nós, da federação, nós iniciamos um processo de construção política junto com outros partidos, a partir de outubro de 23, quando realizamos uma plenária obrigatória do PT no período do segundo semestre do ano passado, e a partir dali a gente montou um fórum, né, representado pela federação PT, PCdoB e PV, aliado com PP, PSB e União Brasil. E o que é que se estabeleceu diante desse conjunto, né? E também em consonância, naturalmente, com as lideranças maiores, no caso a deputada Juliana Lucena, do PT, iniciamos um processo de construção das possibilidades de fomentar nomes, né, para uma possível montagem de uma chapa para disputar o Executivo Municipal. Ou seja,
que chegássemos ali a médio prazo, dentro desse semestre, com nomes, com condições de a gente montar uma chapa para prefeito e vice. Se estabeleceu-se isso, os nomes apresentados estão aí na ordem do dia, tiramos pela federação, embora tivéssemos no PT o nome de Dr. Júnior Biapino, ex-secretário de Saúde, e também o companheiro muito valioso, o nosso querido Chico Almero, que você conhece, que também colocou o seu nome, né? PT é um partido muito democrático. E Chico Almero é desde a fundação do partido praticamente aqui, não é isso? Desde a fundação, junto com a professora Osirene e tantos outros companheiros que ainda permanecem nessa construção, nessa luta e de muita importância para o nosso partido. Mas qual foi o critério? Que a gente estabelecesse um nome só por agremiação dentro desse fórum dos partidos. Porque não seria interessante o partido estar com 2 nomes. Até para uma avaliação pública da população seria um pouco, né, dividiria, no mínimo, a intenção do respaldo ao candidato ou pré-candidato daquela agremiação. Então, se estabeleceu na federação o nome de Dr. Júnior Biapino, Deolino Júnior Biapino, como o pré-candidato da federação a prefeito de Limoeiro. Pelo PP, se estabeleceu-se o nome de Chico Baltazar. E teve no processo o nome também do Domingos Bezerra, pelo PSB, ao qual hoje permanece, e também, naquele contexto, veio o nome do Reginaldo, enfim, como Reginaldo empresário, como nós falamos. E houve, né, vamos dizer, o passo a passo nesse processo. Não se viabilizou essa candidatura do Reginaldo Costa, do Reginaldo, empresário, e agora, nesse mês, durante esse mês, essas 4 semanas anteriores, iniciou-se por parte da deputada um movimento, né, de buscar uma aliança com o PSD. O PSD, representado no município de Limoeiro Norte pela pré-candidata, a doutora Mazé Maia, e a nível do Estado, tendo Domingos Filho como presidente, e entrou na pauta também a discussão da deputada com o deputado federal Luiz Gastão. Então, esses foram passos que aconteceram e como levou, no seu entendimento, Juliana, a ir para esse contexto do PSD, dessa parceria, dessa aproximação. Eu tenho informações de bastidores que foram pesquisas que foram apresentadas e Camilo, junto com Juliana, sentou com ela e disse: olha, o caminho para você e o PT em Limoeiro será esse, para que vocês possam ter êxito. Você chegou a essa informação para você, Tadeu? Bom, essa aí é uma pergunta que a população está fazendo, e especialmente nós que compomos esse bloco de partidos estamos também fazendo. Creio que não foi as pesquisas, porque diante das enquetes que foram feitas e pesquisas que também tivemos acesso, os números não são tão positivos em relação nem à aceitação hoje da própria deputada Juliana. Existe automaticamente, não é aquilo que achávamos que ia acontecer, mas existe um certo desgaste, né? Ela mesma está acompanhando isso, como também da candidata que busca fazer essa aliança, a Mazé Maia. Então, os números não afirmam a tese que a ida ou que a busca de uma liderança fora do bloco, que elegeu Lula, Camilo e Elmano, e que inicialmente iniciou essa construção de organizar e construir nomes para uma candidatura ao executivo, não tivesse possibilidades aqui, tivesse que buscar fora desse bloco. Então, assim, nós estamos aí, um grande debate. Esse debate, solicitei a participação e automaticamente isso está acontecendo em todo o Ceará, das lideranças a nível estadual. Mas eu analiso o seguinte com você. Camilo, ele pegou a pesquisa. Quem é o padrinho político de Juliana Lucena? É Camilo. E nós sabemos que o PT ele trabalha as suas vertentes e as suas lideranças. Camilo foi o padrinho de Juliana Limoeiro. Ele, governador, ele eleito senador, e
apadrinhou, digamos, indicou, lançou Juliana juntamente com o prefeito Zé Maria. Teve o resultado positivo. Agora ele chega a ver a pesquisa e diz: Juliano, para você ganhar a eleição em Limoeiro juntamente com o seu grupo ou com aqueles que lhe acompanham, você tem que ir por esse caminho. E mostrou um caminho. Ele, o senador, o ministro, ele, na sua visão, ele fez correto em fazer isso, fugindo da regra do que vocês tinham tratado? E o que é que está pensando o seu líder político, o líder do governo, Zé Nobre Guimarães, sobre essa temática? Ele vai deixar vocês resolver junto com Camilo, Juliana? Como é que está? Olha, ninguém pode negar a construção, né? Todos nós sabemos que a Juliana veio para o PT com o apoio do Camilo, do deputado Guimarães e tantas outras lideranças, inclusive nossa, no município, recebendo e trabalhamos no sentido de ajudá-la a conquistar uma eleição para deputada estadual. O critério não pode ser esse critério de avaliar uma pesquisa que não foi apresentada, e também não pode ser o critério porque o Camilo Santana é um senador, é uma grande liderança, ter o direito, vamos dizer, político, de chegar e estabelecer seria a continuidade daquilo que ele começou com Juliana? Uma situação como essa, desmontando candidaturas que estão colocadas do seu próprio bloco político. Camilo tem que chamar essas lideranças? Na verdade, nós temos que cumprir o rito democrático. Ou seja, todas as lideranças de seus partidos, constitucionalmente, quando falo constitucionalmente, é baseado na Constituição Federal, preenchendo os requisitos de certidões negativas, de condições políticas e criminais de poder ser candidato, tendo uma filiação partidária, a Constituição nos permite, qualquer cidadão ou cidadã, ser candidato. Então, o critério de uma escolha para representar um bloco de partidos e de segmentos e de forças políticas não pode ser decidido só por uma liderança, ou duas, ou três. Esse não é o critério. Porque a eleição em Limoeiro, o eleitor, ela está indefinida ainda. E não vai ser, eu quero que a população avalie, que essa conjuntura não é a conjuntura de 22. A conjuntura de 22, da eleição de 22, foi uma conjuntura nacional e estadual. Essa é uma conjuntura nacional, essa é uma conjuntura municipal, e tem uma construção no ambiente municipal política. Então, se existe conflitos em um encaminhamento, mesmo que seja feito por uma grande liderança, que é o nosso senador Camilo Santana, tem que haver considerações maiores no sentido do diálogo e do passo a passo para que a gente chegue num objetivo de convergência e de unidade das partes, e não uma imposição como está sendo colocada hoje na ordem do dia, né? Principalmente pelo senador Camilo Santana, como mesmo você está dizendo, o padrinho político, e não é só da Juliana, de muitos municípios no estado do Ceará, chegando e dizendo, vai ter que ser assim. Não, a população brasileira, a população do município de Limoeiro do Norte, não aceita essa situação de imposição antidemocrática. Então, nós estamos procedendo, em primeiro lugar, só para concluir esse raciocínio, nós aqui do partido em Limoeiro, Partido dos Trabalhadores em Limoeiro, eu como presidente, estou cumprindo o meu papel de conduzir o processo de maneira democrática, ouvindo as partes. Hoje o PT não decide também só. Nós temos uma federação, trabalhamos muito para organizar essa federação. Nem todos os municípios têm a federação organizada. A federação, diante do que aconteceu, esse anúncio de Juliana, acompanha Juliana? Se não acompanha, pode compor e lançar um outro nome, no caso o próprio nome do PP, que Chico Baltazar é pré-candidato? Ou ainda há espaço para negociação? Olha, na condição que foi posta hoje, a federação não acompanha a deputada Juliana. Esse é o conflito que está colocado, político, né? Que envolve não só o PT, envolve o PT, a federação PT, PCdoB e PV, e dentro desse bloco de partidos nós ainda temos o PP, que também está com conflito
com a deputada, e tem União Brasil. Então, assim, hoje nós não vamos seguir essa posição. PT, a federação continua afirmando a pré-candidatura de Dr. Júnior Biapina, o PP de Chico Baltazar, Jailton, Pimpão, Valdemir Bessa, no município Zezinho Albuquerque, a nível de estado, continua afirmando a pré-candidatura de Chico Baltazar. Podemos ter Chico e Júnior na mesma chapa, prefeito e vice, podemos ter os dois? Podemos. Existe um alinhamento de um diálogo construído a partir de outubro nessa perspectiva, da gente unir forças, e creio que se essa chapa se configurar Dr. Júnior Biapino e Chico Baltazar, o Chico Baltazar e Dr. Júnior Biapino, é uma chapa muito competitiva. Tem um envolvimento muito grande com a sociedade limoeirense. Então, assim, nós estamos processando isso, estamos conversando também com as lideranças estaduais, vamos conversar inúmeras vezes, já conversamos e estamos conversando com o deputado vice-presidente nacional do PT, o deputado José Guimarães, com o presidente... A orientação dele é a última. Olha, a orientação, e você mesmo foi um dos que a gente entrevistou, que vai ouvir a posição do diretório municipal. Então, creio que o deputado não é pessoa de duas conversas. É um deputado, primeiramente, que cumpre o rito democrático, né? O rito que o PT sempre estabeleceu. E a principal marca do deputado José Guimarães é o fortalecimento do PT. Então, numa conjuntura que no município estratégico, Polo, onde o PT em Limoeiro tem 38 anos de existência, é um dos pioneiros no estado do Ceará, no interior, e que tem uma história, tem conquistas, tem perdas, mas tem erros, tem acertos, mas está vivo. É um partido que sempre disputa cadeiras na Câmara, né? E chega nessa conjuntura muito forte. Não é porque tem o presidente nacional, o presidente da República, Lula, não é só porque tem o governador e tantas lideranças a nível de Estado e federal. É porque no município houve um crescimento. É tanto que, com essa ousadia do PT, com a coragem que tivemos de fazer essa abertura política em todo o país, no nosso partido, hoje nós temos uma deputada eleita no município pelo partido. Então, essa deputada, ela tem uma importância grande para o capital político partidário da nossa região, o capital político da região como um todo, junto com os outros deputados, especialmente para o PT. Mas isso não quer dizer que a deputada sozinha possa decidir sobre o encaminhamento político de uma montagem, de uma tática eleitoral estratégica para disputar uma eleição no município, sem ouvir as partes, que inclusive ajudaram ela a chegar na Assembleia Legislativa. Então esse é o nosso caminho, estamos trabalhando muito democraticamente, queremos a participação da sociedade, no sentido de dar sua opinião, qual o caminho que deva ser construído, se o caminho da imposição, da postura da intervenção, da postura antidemocrática, ou o caminho do diálogo, da democracia, da convergência das partes, buscando um entendimento em prol do nosso desenvolvimento e do melhor para Limoeiro, que é o que nós estamos trabalhando. Nós estamos tranquilos, respeitamos a decisão de cada liderança, isso é um direito democrático e constitucional, e graças a Deus as liberdades democráticas construídas e conquistadas a tanto suor e lágrimas no Brasil, nós estamos tendo essas oportunidades. Então nós não podemos retroagir. Tadeu, nomes históricos também relacionados ao Legislativo. Washington, professor Hélio, não estão mais no PT. E o que levaram esses nomes a não configurar mais no PT, na sua visão? Olha, a história dos partidos políticos tem entradas de pessoas e tem saídas. O PT, da mesma forma que saiu lideranças, tipo a Marta Suplicy em São Paulo, saiu na conjuntura de 2010 a 2020.
e hoje voltou para o PT. Então, em Limoeiro, tivemos várias lideranças que passaram, que saíram, e outras que estão vindo para o PT. No caso do Hélio e do professor Washington, há uma opção muito pessoal deles, do ponto de vista da sua tática de construção política, do seu projeto político enquanto liderança. Né? Creio que o posicionamento de Washington não é de tanta divergência do ponto de vista do ideário do partido, da ideologia, do programa, do que a gente defende de programa, de proposta de políticas públicas, enfim, com o PT. Faz mais uma questão de tática eleitoral para a conjuntura de 24. E ele está com uma aproximação muito forte com a atual vice-prefeita. Será candidato, parece que, pelo partido da base da prefeita? Ele hoje está afiliado ao PDT. Né? É bom que fique claro que o PDT, que creio que o Washington está indo, pelo menos no pensamento dele, que o Washington sempre foi um cara ligado mais ao campo da esquerda, né? Desde sua origem na vida estudantil, movimento estudantil. Mas o PDT hoje no Ceará, ele polariza, ele diverge do ponto de vista do estado do Ceará com o nosso bloco, liderado pelo governador Elmano. Já a nível nacional, o PDT faz parte da base de aliados do governo Lula. Mas o Washington está indo ali, creio, para o PDT da linha brisolista, né? Que já está muito fora de cena no próprio PDT atual a nível de Brasil, mas os princípios, a defesa da democracia, todos esses valores que a liderança de Washington sempre defendeu, ele continua com ele não vai mudar. Então, assim, nós respeitamos, eu fiz de tudo para que ele não saísse, inclusive mostrando a viabilidade da possibilidade da disputa na federação dele, garantir a eleição dele para a Câmara Municipal, mas ele já tinha uma situação definida, vamos processar e vou trabalhar, seja qual for o resultado da liderança de Washington, para que ele volte ao PT. Porque o perfil dele é o perfil que nós queremos dentro do PT, do ponto de vista de uma construção histórica, que é pessoas de ideologia de centro-esquerda, progressista, enfim, que gosta da organização popular. Então, sobre essas lideranças, o professor Hélio e o Washington, tenho certeza que na hora que você fizer o debate com eles sobre essa saída deles do PT, é por questões mesmo de entendimento da tática e das estratégias que eles acharam melhor em determinada circunstância política ou conjuntura para a liderança deles. Tadeu, para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre prazos. O PT impõe algum prazo em Limoeiro para a realização do final do que realmente vai decidir? Quais são os prazos? Vai realmente romper com Juliana Lucena? Vai continuar dando a ela, pelo fato dela ter sido uma deputada com votação expressiva e consolidada a liderança, e isso agregado ao PT Limoeiro, ao PT regional, dá essa carta de, digamos assim, de chance, de oportunidade de ela continuar regindo esse processo juntamente com essa indicação de Camilo? Os prazos, nos falem. Os prazos para todos os partidos e grupos políticos do município de Limeira, como para o Brasil, são as convenções. Você vai deixar exaurir até as convenções para ver todas essas decisões? Definir tudo mesmo? Com certeza. Nosso rumo aqui... É junho? É julho. De 20 de julho a 5 de agosto. Então, assim, hoje, candidatura que está colocada hoje, pode chegar lá na convenção e não ser colocada. Nós temos vários exemplos. Inclusive, a nível da eleição para governador no estado do Ceará, tínhamos vários nomes, na hora H apareceu... E eu perguntei a Luziane que se ela tinha sido convidada para ser governadora, ela ficou calada, mas eu soube que ela teve o convite e tinha ganhado também, né? Tinha ganhado, porque foi uma união de forças e um debate muito forte que houve na... Ela vai dormir, se lembra, hoje eu podia ser governadora, mas eu não quis. Mas naquela conjuntura, embora a Luziane seja uma grande liderança do nosso partido, naquela conjuntura não seria nem o nome dela, nem o nome de José Guimarães, deputado, como foi também cotado, para si, né? Tanto que foi o Elmano. Então, em relação a essa pergunta que você fez, nós estamos definidos, do ponto de vista da pré-candidatura do PT, candidatura própria em Limoeiro, isso é pré-candidatura, doutor Júnior, doutor Deolune Júnior Ibiapina, conhecido como doutor Júnior Ibiapina, né? Isso pela federação. E vamos exaurir, creio que em Limoeiro,
vai acontecer o que está acontecendo em Iracema. 2 candidaturas postas ligadas ao governo. Por que não? Então, quero dizer que a sociedade, nós que vivemos no Brasil um momento de instabilidade democrática e institucional, porque nós tivemos um retrocesso na política brasileira a partir do impeachment da presidenta Dilma, depois a prisão do presidente Lula por fatos indeterminados, sem provas, tanto que o Supremo teve que voltar atrás e dar liberdade a Lula, e depois Lula conquista a presidência, está entendendo? Então, assim, nós estamos vivendo um momento que tivemos um Bolsonaro aí, com 4 anos de governo, todo dia falando em intervenção, de acabar as liberdades democráticas. Como é que pode, no momento desse, onde o PT enfrentou e constrói ao longo do seu legado a afirmação da democracia, e o principal pilar do PT, Wellington, é a democracia interna, é o respeito à pluralidade das tendências, das opiniões e das divergências, e que muitas horas tem convergências, em sua maioria a gente delibera e sai junto. Então não cabe numa conjuntura como essa, principalmente por lideranças desse nosso partido, tomar uma posição autoritária. Eu decido, o entendimento meu, ou de 2 ou 3 pessoas, é esse sobre a conjuntura de Limoeiro, e sobrepor, primeiramente, o exercício da democracia. Um direito constitucional que cada cidadão tem. Dr. Júnior Biapina, ele tem o direito constitucional de ser candidato em Limoeiro, como você tem, se for filiado a um partido, e preencher os requisitos das certidões negativas que cabe a todo cidadão preencher para ser candidato a uma eleição, se ele tiver filiado a um partido. Então, aqui nós estamos tranquilos, creio que esse debate, não, que o diretório estadual vai intervir, creio que não vai fazer isso, e estamos construindo isso. Vamos aprovar o nome de Dr. Júnior Biapina na reunião do diretório, dia 27, porque já existe preliminarmente quase que um consenso, né? E vamos construir junto com Camilo Santana, o Mano de Freitas, nosso governador, o vice-presidente nacional José Guimarães, que é os que estão sendo mais citados nessa conjuntura a nível de lideranças estaduais, o nosso presidente Antônio Filho Conim, essa mediação necessária para que não haja estrangulamento. E nós queremos a deputada no PT, queremos ajudar a deputada a sua reeleição, mas preciso que a deputada também faça parte dela, no sentido de entender da importância dessas partes que nesse momento está tendo divergências. Avaliação do mandato de Juliana para a gente concluir. Bom, eu vou ser muito sincero, do ponto de vista do Legislativo, da Assembleia Legislativa, a deputada tem trabalhado muito. Tem feito o trabalho dela como membro da mesa, segunda secretária. Hoje mesmo, eu acho que assumiu a presidência porque o Fernando Santana que teve que se deslocar. Mas do ponto de vista da mobilização popular, da relação com a população que o elegeu, com segmentos dos municípios que participaram da sua eleição, ela está distante. Essa é uma realidade que não é só em Limoeiro. E eu, particularmente, sempre disse que o mandato depende muito da liderança. Se a liderança não querer, você não constrói um mandato popular, com participação efetiva da população. Então, ao meu ver, a deputada precisa fazer uma reflexão no sentido dessa vacância, dessa deficiência do mandato, né, para que preencha esse requisito e volte atrás na questão da imposição que tenta preliminarmente ou pontualmente estabelecer para uma decisão tão importante que é a indicação de nomes para disputar a eleição de Limoeiro numa chapa que o PT, que a federação, que esse bloco de partidos possa se somar e a gente chegar para realmente disputar e ganhar a eleição. Então, é isso, nós vamos processar, não queremos estrangulamento, ao contrário, nós temos que seguir com as 2 candidaturas, para ali na frente a gente se somar, se for o caso, de maneira inteligente, e que a gente saia fortalecido no final com a vitória. Então, pode somar com o Mazé também ainda?
Olha, a política... Já que Juliano deu esse primeiro passo? A política, tudo pode acontecer a partir do diálogo. Não existe possibilidades hoje, nem do PP retirar a candidatura de Chico Baltazar, nem do PT, PCdoB e PV retirar a candidatura do Dr. Júnior Biapino. Seria uma atitude arbitrária e antipolítica e desrespeitosa para esses cidadãos, em primeiro lugar, e essas lideranças, que têm um direito constitucional de se apresentar para a população e se colocar como nome a ser delegado pela população para representar no executivo, no parlamento, enfim, o nosso município. Então, nós vamos caminhar para frente, vamos já fazer o pré-lançamento dessas candidaturas, e vamos apostar no bom senso das lideranças estaduais no sentido de trabalhar democraticamente as perspectivas dessa conjuntura para que a gente tenha uma vitória ali mais na frente. Obrigado, Tadeu. Muito obrigado, Elton, parabenizar mais uma vez e dizer que estamos à disposição. Vamos ver o que vai dar. E viva Limoeiro do Norte e a democracia. Elton Freitas, ponto político com ele, o presidente do PT de Limoeiro, Tadeu Pinheiro. Obrigado pela sua audiência.